Médico, eu sei que o seu tempo é curto, por isso irei direto ao ponto. A pior coisa que você pode fazer é investir sem saber o que está fazendo. É comprar investimentos sem ter tempo de acompanhar eles, sem saber no que você está investindo ou como que aquilo ali está rendendo. Então, muitos médicos caem nessa armadilha por confiar em gerentes, assessores e profissionais mal intencionados, que não têm o seu interesse em primeiro lugar e sim o do banco ou da corretora que eles trabalham. Já outros médicos acabam caindo nessa armadilha por tentarem por conta própria, mas sem saber exatamente o tipo ideal de investimento para eles administrarem no meio da rotina corrida. Então, para resumir, o que a gente quer aqui é um investimento seguro, rentável e que você possa investir mesmo com pouco tempo, mesmo na correria, sem que dê trabalho para isso. E esse investimento, justamente, ele é composto por 3 letrinhas: ETF. É o tipo de investimento que com 5 minutos por ano você consegue ter retornos bem acima de qualquer previdência privada de banco ou de CDB que o seu assessor vai te indicar. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar o que são ETFs, quais os melhores tipos de ETFs e como você pode começar a investir neles hoje mesmo. Vamos lá. Então, a melhor forma para você pensar no ETF é como se fosse uma cesta de ativos. Ou melhor ainda, acabei de ter uma ideia. Pensa nessa caixinha aqui. Um ETF é como se fosse esse conjunto aqui de paletinhas. Dentro do ETF vai ter 10, 20, 30, 50, 100, 500 ações ou fundos imobiliários de uma só vez. Então vai ter uma grande quantidade de ativos dentro de um único ETF. Então quando você compra o ETF, você ao mesmo tempo está comprando tudo isso de uma só vez. Então qual é a vantagem de você investir no investimento dessa forma? O primeiro é o princípio da diversificação. Quando você vai escolher investimentos, o principal risco que você tem como investidor iniciante é escolher um investimento ruim. Porque você, primeiro, tem pouco tempo para escolher investimentos no meio de tanto plantão, de consulta, cirurgia. E segundo, você tem pouca experiência, pouco discernimento. É só você pensar o seguinte: se eu com minha formação financeira aqui seria um bom médico logo no primeiro mês trabalhando, logo no segundo mês estudando. Não seria. Então você no seu primeiro mês, segundo mês como investidor, não vai ter discernimento para escolher boas ações ou bons fundos imobiliários. Então a forma mais segura é você começar a investir diversificado. E qual é a grande questão? Dentro de um ETF desses, vai ter ações boas, vai ter ações medianas e vai ter ações ruins. O principal risco que você corre tentando escolher ações por conta própria é escolher as ações ruins e perder dinheiro com isso. Então, dentro do ETF, se tem uma, duas, 10 ações ruins, não importa, porque vai ter outras 400 boas ali para poder compensar. E assim você consegue ter um retorno muito mais estável e se livra desse risco de escolher um investimento ruim. A diversificação acaba sendo essencial para todo investidor iniciante. E mesmo com essa segurança, você ainda consegue manter um retorno alto, porque você está investindo justamente nesse grupo de ações. Mas claro que nem todo ETF é igual. Tem ETFs também bons e ETFs ruins. Então vamos agora aprender a identificar quais ETFs são bons para você investir para longo prazo. Então o primeiro passo é entender isso, que ETFs são investimentos de longo prazo. O ideal é você se comprometer a investir um valor mensal neles sempre. Como ETFs são investimentos de renda variável, aquelas ações vão estar sempre subindo ou caindo, mas a forma correta de você investir em ETFs é sempre fazer esse aportezinho mensal, fazendo assim um preço médio. Às vezes você vai comprar um pouquinho mais caro, às vezes mais barato, mas a longo prazo você vai ter um retorno muito mais alto. Vou pedir para o editor colocar um gráfico aqui na tela do retorno de um ETF chamado S&P 500 nos últimos 200 anos. Você vai ver que ele foi o investimento mais rentável da história, ultrapassando qualquer tipo de renda fixa, de imóveis, ultrapassando ouro, tudo. E quem seguiu essa estratégia de aportes mensais no S&P 500 nos últimos 20 anos, 30 anos, se aposentou com muita tranquilidade. É isso que a gente quer para você. Então, o ideal é você investir em ETFs que sejam confiáveis e seguros pensando a longo prazo. E esse nome que eu falei agora, S&P 500, seria um dos melhores casos do tipo. Ele é um ETF que investe nas 500 maiores ações americanas. Então, as melhores empresas do mundo na prática. Nike, Google, Microsoft, Apple, por aí vai. E além de investir nas melhores empresas do mundo, você ainda tem a famosa proteção cambial. Se o dólar se valoriza, você também ganha com isso. Inclusive te protegendo dos impactos negativos que somente o dólar teria no Brasil, porque seu patrimônio vai estar se valorizando junto também. Então, o S&P 500 seria um ETF ideal para levar para longo prazo, por ter esse histórico muito grande e muito bom. E já vou comentar onde você pode encontrar esse ETF, onde você pode comprar ele na terceira parte do vídeo. Outro ETF também bem interessante seria, por exemplo, o Divo 11. Esse ETF ele é mais voltado para quem quer renda, quem quer dividendos. Ele vai escolher as melhores pagadoras de dividendo aqui na Bolsa Brasileira. Então, a longo prazo, ele teve um rendimento bem acima da média também por conta disso, por esse rendimento mais alto das ações que ele investe. E pensando em ações brasileiras, eu considero o Divo 11 um ETF muito melhor do que o ETF mais famoso da nossa bolsa, que é o Bolva 11, que ele investe no Ibovespa, que acaba sendo um ETF muito concentrado em empresas mais instáveis, como Petrobras, Banco do Brasil, Vale, por aí vai. Então, prefiro o Divo 11 por ser um ETF mais equilibrado, com ações pagadoras de dividendos,
mais estáveis também. E o terceiro ETF que eu sugeriria para você pesquisar mais a respeito seria um ETF chamado ALUG11. Ele é um ETF que vai investir nos fundos imobiliários americanos, ou REITs. Então você consegue dessa forma também gerar uma renda em dólar no ETF que investe aí na prática em milhares de imóveis nos Estados Unidos. Então isso acaba também trazendo uma segurança muito maior para você, porque na prática os imóveis também têm uma valorização bem interessante pensando a longo prazo. E além disso ele também gera essa renda dos dividendos, dos aluguéis que os imóveis pagam. Então são 3 ETFs que têm um histórico muito bom de retorno pensando a longo prazo, e naturalmente que não é um tipo de investimento que você precisa estar acompanhando sempre ali, porque por essa diversificação você pode deixar meio que no piloto automático esse tipo de ativo. Então acaba também resolvendo o problema e você não tem que ficar ali acompanhando toda semana os seus investimentos, tá bom? Então, para resumir, a gente teria o S&P 500 de ações americanas, a gente teria o DIV11 de ações brasileiras e dividendos, ou seja, que geram renda, e o terceiro seria o ALUG11, que seria o ETF dos fundos imobiliários americanos, dos imóveis americanos como um todo. Aí vamos para a parte mais prática. Onde que eu invisto nisso tudo, Luca? Como é que eu invisto nisso? Primeiro, esses ETFs são investimentos de renda variável, e você vai encontrar eles em bancos ou corretoras que ofereçam renda variável, que hoje em dia praticamente qualquer banco ou corretora oferece. A questão é que você vai priorizar bancos que tenham taxas gratuitas. Então, checa se o seu banco cobra taxa para investir em ETFs, em ações. Mas caso você queira escolher um novo banco, uma nova corretora para investir, deixa aqui nos comentários que a gente pode enviar para você uma lista de bancos que a gente recomenda, que são seguros e também gratuitos para investir em ETFs. E dentro do seu banco, por onde você pesquisa por esse investimento? Você vai procurar pela parte de renda variável ou de ações e você vai digitar o código do ETF. Então todo ETF tem um códigozinho. Os dois últimos eu já falei o código. DIV11 já é o código dele e ALUG11 também já é o código. No caso do S&P 500, você vai procurar pelo nome IVVB11, tá bom? É o códigozinho dele. Eu vou deixar aqui na tela o código dos três, então já tira aquele print, já salva para poder consultar depois. E com relação à acessibilidade desses investimentos, não é investimento para milionário não, pelo menos não só para milionário, mas a partir de R$100 você já consegue investir neles. Na verdade, o ALUG11 é o mais barato dos três, ele custa R$40 a unidade. O DIV11 custa R$100 a unidade e o IVVB11 custa R$389 a unidade. Então, caso você queira fazer um aporte nos três todo mês, mais ou menos, você precisa ter em torno de R$550. Luke, como é que eu divido esses R$550 ou esses R$1.000 que eu tenho para investir, R$2.000, R$3.000, R$5.000 que eu quero investir por mês? Como é que eu faço isso na prática? Então, do meu ponto de vista aqui, eu estou olhando para a câmera, não estou olhando para você, não te conheço, não sei exatamente quais são as suas prioridades daqui para frente. Então, sem conhecer o seu contexto, eu não consigo te dar a divisão que a sua carteira deveria ter. Então, caso você queira essa orientação sobre como definir a sua carteira, escolher o percentual de cada investimento, não só de ETFs, como também até mesmo caso você queira orientação para investir em outros tipos de investimento, renda fixa, reserva, por aí vai. Aqui na empresa a gente oferece algumas consultorias financeiras gratuitas. São consultorias com vagas limitadas, onde eu e minha equipe a gente justamente busca dar essa orientação de forma gratuita para médicos e médicas que querem começar a investir. Então, caso seja o seu caso, caso você queira ter essa orientação mais próxima de como dividir a carteira desses ETFs ou adicionar novos investimentos até com mais potencial também, que a gente pode descobrir. Então clica no link da descrição, se inscreve e agenda horário com a nossa equipe. Te vejo lá. Então, de forma geral, pessoal, ETFs são investimentos muito simples, principalmente ideais para investidores que têm pouco tempo e são iniciantes, não têm um discernimento para escolher bons investimentos. Então, 3 ETFs são interessantes para iniciantes, são justamente o IVVB11, o ALUG11 e o DIV11. E você pode escolher eles em praticamente qualquer banco, mas priorize bancos gratuitos. E por fim, caso você também queira fazer algum tipo de projeção, queira saber quais metas você pode atingir daqui a 5, 10, 20 anos de investimento, acessa esse outro vídeo aqui ao lado que a gente mostra como você pode simular o quanto de patrimônio pode acumular com esses ETFs e com outros investimentos também. Se gostou do vídeo, deixe seu like e te vejo na próxima. Tchau, tchau.